Fala pessoal, aqui é o Robson, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre terminologia em gestão de custos, tá bom? Então aí a gente vai diferenciar o que é gasto, o que é custo, o que é investimento, o que é despesa, quais são as diferenças, né? O que é uma perda, tá certo? Então a gente vai entender aí esse conhecimento, essa base que é de extrema importância para a gente dar início ao nosso estudo, ao nosso entendimento e para poder aplicar na prática todo esse conteúdo, tá certo? A gente precisa ter essa base forte e saber direitinho o que é cada coisa, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos falar aqui, né, do que é gasto. Eu vou ler, tá bom, pessoal? Eu vou passando aqui os slides, eu vou ler o conceito para vocês e aí eu falo um pouco e dou alguns exemplos, tá certo? Então, gasto é um sacrifício financeiro realizado pela organização para a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Gente, a gente sabe que toda empresa tem seus gastos, né? Então, seja pagar o salário dos funcionários, seja energia elétrica, seja um aluguel, seja um contrato de serviço terceirizado. Tudo isso que eu estou falando aqui são gastos, tá certo? É o conceito mais amplo, tá bom? Do que são sacrifícios financeiros que uma empresa faz para manter o seu funcionamento. Só que existem 4 tipos de gasto. Existem os investimentos, existem os custos, as despesas e as perdas, tá certo? São os 4 tipos de gasto, tá certo? E agora a gente vai entender o que é cada um desses tipos, tá certo? Primeiramente o custo, né? Ele diz respeito a todo o gasto efetuado para a transformação de insumos em produto final, sendo caracterizado pelo consumo, e essa palavra é muito importante, o consumo de determinado fator de produção. Ou seja, está entrelado ao consumo ali de insumos, de recursos, de fatores de produção na produção de determinado produto. Então, a matéria-prima do produto, o aluguel do galpão de produção é um custo, tá certo? Ah, se fosse o aluguel do setor administrativo? Não, aí é outra coisa. Custo está relacionado à produção, ao setor de produção. O salário dos operadores de máquina também seria outro exemplo de custo. E o outro tipo é despesa, que é um gasto realizado para a obtenção de receitas, né? Obtenção de vendas, sendo classificadas em administrativas, comerciais ou financeiras. De modo geral, gente, o custo está relacionado ao setor de produção, enquanto que as despesas vão ser lá os gastos do marketing, os gastos do RH, do setor financeiro, tudo isso daí vai ser despesa, tá certo? E a gente observa um comportamento aí que diferencia também, além disso, né, as despesas dos custos. Os custos, eles vão muitas vezes ficar nos estoques, enquanto que a despesa está relacionada a um período específico. Em outras palavras, o custo vai constar lá no balanço patrimonial, enquanto que na DRE só tem despesas. Por enquanto isso pode não ficar claro, tá certo? Que a gente está só iniciando aqui. Mas ao longo das aulas, ao longo dos vídeos, vocês vão entendendo isso melhor, tá certo? Então, exemplos aí de despesa. Comissão de vendas. Nitidamente uma despesa, né? Um gasto para obtenção de receitas. O salário do gerente de marketing. Outra despesa, como eu falei, do setor de marketing, né? Esse gerente. Se fosse o gerente de produção, aí muito provavelmente seria um custo, né? E a gente vai entendendo melhor aí ao longo do vídeo e principalmente com os exercícios, tá certo? A depreciação dos computadores do setor financeiro também é uma despesa, tá certo? E se fosse a depreciação de uma máquina lá da produção? Seria um custo, tá certo? Então aí a gente já começa a entender as diferenças. Vamos lá para outro tipo de gasto, que é o investimento. Aqui, geralmente, né, é um gasto mais elevado e que vai proporcionar fluxo de caixa positivo
ao longo de determinado período de tempo, geralmente no médio e longo prazo, tá certo? E tem a característica principal, né, desse investimento ser ativado ao longo do tempo, quer dizer, ao longo do consumo do recurso. Por exemplo, a aquisição de uma máquina nova é um investimento, tá certo? Você gastou 100 mil na máquina. Ah, beleza. E esse investimento vai se transformando em custo ao longo do tempo, por meio da depreciação, tá certo? E a gente vai entender melhor o que é depreciação aí ao longo dos vídeos. Ampliação do galpão de produção, outro tipo de investimento. Aquisição de matéria-prima. Olha aí. Mas calma aí, Robson. Matéria-prima não era custo? Calma lá. O consumo da matéria-prima é um custo, tá certo? Mas aqui eu estou falando da aquisição de matéria-prima. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa comprou, adquiriu, né, fez a aquisição de matéria-prima para 3 meses de produção. Essa matéria-prima está lá no estoque dessa empresa, está estocada, está lá no balanço patrimonial da empresa, né, em termos monetários. E está lá estocada. Ela é um investimento, tá certo? À medida que a empresa vai produzindo seus produtos, né, essa matéria-prima vai sendo consumida. E esse consumo é o custo, né? Está relacionado aí à produção. Então, esse investimento vai se transformando em custo à medida que a matéria-prima é consumida. E mais na frente, quando o produto for vendido, adivinha? Quando o produto for vendido, esse produto, esse custo, que uma vez foi investimento, vai se transformar em despesa. Não sei se eu expliquei de uma forma clara. Mas a aquisição da matéria-prima é investimento, na medida que se transforma em produto, vira custo, e quando esse produto é vendido, vira uma despesa, tá certo? E a gente vai entender melhor isso aí com o passar do tempo. Por fim, né, temos aí outro tipo de gasto, que é a perda, que é um gasto que acontece de forma inesperada, involuntária, imprevista, e que não gera retorno nenhum para a organização. É completamente a empresa não quer isso de jeito nenhum, né? Obviamente. E, por exemplo, um incêndio dos materiais. Pegou fogo lá num galpão, numas matérias-primas, alguma coisa do tipo. Perdeu tudo. É uma perda, é classificado como perda, tá certo? Queimou um componente de uma máquina devido a alguma coisa que aconteceu, um curto-circuito, um superaquecimento, enfim. E é uma perda, tá certo? Também. E aqui, para encerrar a nossa base teórica, né, tem essa frase aí do professor Eliseu Martins, né, que meu professor, né, professor Abraão, lá na UFC, sempre falou para a gente, sempre frisou, é que terminologia não é uma mera questão, mas sim uma magna questão. É a base que vai dar todo o apoio aí para a gente poder aprender bem e poder aplicar bem a gestão de custos numa empresa, tá certo? Então é fundamental que todo mundo fique afiado aí nesses conceitos básicos, na terminologia, na gestão de custos, tá bom? Então, gente, essa aqui é a nossa base teórica. Então, vocês vão perceber aí ao longo dos vídeos que sempre vai ser assim. É uma base teórica que eu vou tentar resumir, tá certo? Eu vou tentar trazer de forma rápida, objetiva os conceitos e a gente passa para um exercício, tá bom? Então, agora a gente vai para o exercício para ter mais exemplos e para a gente entender melhor o que é cada coisa aí que a gente aprendeu hoje. Então, vamos lá para o exercício. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu explicar para vocês. Aqui tem, do lado esquerdo, né, tem determinada ocorrência, enquanto aqui a gente vai classificar essa ocorrência. Então, ocorreu o consumo de matéria-prima, ocorreu o pagamento de ICMS, e aí a gente vai classificar isso daqui, se é um investimento, se é um custo, despesa ou perda, tá bom? Classificar com tal tipo de gasto. Então, bora começar. Consumo de matéria-prima, gente. Aí a gente já viu, né? Consumo de determinado recurso na produção. Então, isso aí é um custo, tá bom? Matéria-prima é o custo mais óbvio, né? Principal. Pagamento de ICMS. Isso aqui, gente, é um gasto para a obtenção de determinada receita, tá certo?
claramente dá para identificar aí como despesa. Vamos lá para água e esgoto. Água e esgoto a gente vai classificar como despesa, tá certo? Só que o que acontece? Vamos supor que lá na sua empresa, seu processo produtivo consome muita água, tá certo? Determinado processo produtivo precisa de muita água. Então, é importante aí, nesse caso, né, que se classifique como custo, que dê um jeito de medir isso e classifique como custo, tá bom? Mas, de um modo geral, nas empresas de um modo geral, a gente classifica como despesa, tá beleza? Gastos com marketing, tem nada a ver com produção, né, pessoal? Também não é uma perda, também não é um investimento, é uma despesa, tá bom? Vamos para frente. Produtos defeituosos. Algo inesperado que aconteceu, não gera retorno nenhum para a organização, então é uma perda. Aquisição de uma máquina nova. Olha aí, aqui é um exemplo de investimento, né? Geralmente é algo de médio, para dar retorno em médio e longo prazo. E a gente vai transformando esse investimento em custo ao longo do tempo, né? Conforme vai depreciando essa máquina. Então é um investimento. Internet do setor de produção. Então aqui está sendo específico, é do setor de produção. Então é um custo. Vamos lá. Aluguel da fotocopiadora do setor administrativo. Já está dizendo aqui, né, pessoal? Setor administrativo é uma despesa. Remuneração dos operadores de máquina. Operadores de máquina estão lá na produção, né? Então isso aqui é um custo, tá bom? Só para frisar que eu coloquei aqui remuneração, então não é o salário não, tá? É o salário mais encargos, mais ali a alimentação, etc, né? Mais benefícios, enfim, é a remuneração completa ali do funcionário, né? Remuneração do supervisor de produção, mesma coisa, que é um custo, né? Ele fica só lá na produção. Aqui é interessante, tá? A remuneração do gerente industrial. Só que nesse caso aqui, nessa empresa, eu coloquei aqui entre parênteses, ó, muitas atividades. O que eu estou querendo dizer com isso? É que esse gerente industrial, além de atividades relacionadas à produção, ele faz várias outras atividades, tá certo? Relacionadas a outros setores, nessa empresa em específico. Então, apesar do cargo ter o nome gerente industrial, que pode induzir você a classificar diretamente como um custo, na prática, pode ser que não seja, tá bom? Então vai depender de empresa para empresa. Nesse caso aqui, como ele faz muitas atividades, a gente vai classificar como despesa, tá certo? E eu até coloquei aqui um comentário, ó, que é uma difícil separação, né, na prática. Então, como que você vai mensurar quanto tempo ele trabalhou na produção, quanto tempo trabalhou em outros setores? Não é simples. Além do mais, a gente tem que lembrar da relevância, né, desse gasto. Então, se for um gasto muito elevado, né, nesses casos em que você não sabe se é custo, se é despesa, se for um caso muito elevado, talvez valha a pena você estudar um pouco mais, né? Na verdade, vale a pena você estudar um pouco mais e tentar separar aí direitinho o que é custo e o que é despesa. Mas muitas vezes, né, esses gastos aí não tem tanta relevância, então não precisa você separar. Nesse caso aqui, né, a remuneração de um gerente industrial pode ser relevante, né? Mas, como a maior parte é despesa, pelos próprios princípios, né, contábeis, a gente pode classificar ele como despesa mesmo. Sem falar que os rateios poderiam ser de forma muito arbitrária, né? Se a gente fosse querer separar. Resumindo, pessoal, vamos supor que é 70%, mesmo que você soubesse, é 70% do tempo dele gasto como despesa e 30% é gasto como custo. Mesmo assim, a gente classifica como despesa, tá bom? Pelo próprio princípio da prudência. Mas eu não vou entrar em detalhe técnico nem nada. Vamos para a prática. Remuneração do pessoal de manutenção. Então aqui, ó, manutenção é um custo, tá bom? Até botei aqui, ó, da produção. Se fosse manutenção predial, da empresa como um todo e tal, aí a gente já classificaria do mesmo jeito lá, né? Despesa. E geralmente nas empresas, né, pessoal? Principalmente em empresa aí de médio porte, esse pessoal de manutenção às vezes fica fazendo serviço para outros setores.
né? Então, a gente não pode tratar como custo esses serviços para outros setores, a não ser que seja algo pontual, algo irrelevante, tá certo? Mas vamos supor que o pessoal da manutenção passou 10 dias do mês em outro setor, especificamente em outro setor, resolvendo algum problema de lá. Esse gasto aí a gente não pode tratar como custo, tá bom? Na prática a gente tem que separar. Mas de um modo geral, a gente está considerando aqui que o pessoal de manutenção atuou somente na produção. Então a gente classifica como custo. Vamos para o próximo. Remuneração dos colaboradores do departamento pessoal. Despesa, né? Não tem nada a ver com produção. Vamos lá, despesa. Pagamento da mensalidade do sistema de informações. Mesma coisa, gente. Despesa, tá bom? Aqui a gente na prática não vai separar tintim por tintim, quantos por cento é custo, quantos por cento é despesa. Pelos princípios aí, pela irrelevância desse gasto, né? E pela própria prudência, como eu falei naquele caso anterior, vamos classificar como despesa. Comissões de venda, não tem nem o que pensar, despesa. Substituição de equipamento usado por um novo. Gente, o que é isso aqui? A pessoa, né, a empresa comprou, adquiriu um equipamento novo, tá bom? E vai trocar por um usado. Isso aqui, gente, é um investimento, tá certo? Pagamento do Simples Nacional, mesmo caso lá do ICMS, é uma despesa. Descontos, olha aí, aconteceu um desconto lá. A gente vai tratar isso aqui como despesa, tá certo? Ele entra, né, em um canto especial lá na DRE, mas enfim, não é nesse momento que a gente vai entender isso direitinho. Mas enfim, a gente trata isso aqui como despesa. Aquisição de embalagens. Gente, aqui a gente não está falando do consumo de embalagens, não é embalagem na loja, não é embalagem na produção, não é nada disso ainda. Aqui é a aquisição. Então a empresa comprou 1000 embalagens para deixar estocado lá para usar conforme a necessidade. A aquisição dessas embalagens é um investimento, tá certo? Que vai se transformar em custo ou em despesa conforme for sendo utilizado e conforme for a sua utilização. Compra de matéria-prima. Olha só, o primeiro lá, ó, que a gente viu, consumo de matéria-prima, é um custo. Mas a compra da matéria-prima, a aquisição dessa matéria-prima que vai ficar lá estocada, isso aqui é um investimento, tá certo? Que vai se transformando em custo na medida que a matéria-prima é utilizada, é consumida, tá bom? Aluguel do galpão de produção, a gente já viu, custo. Utilização de embalagem na expedição da fábrica. Olha só, gente, aqui nós temos dois tipos de utilização da embalagem. Utilização da embalagem na expedição da fábrica, utilização de embalagem na loja. Qual a diferença dessas duas aqui? Uma é custo e a outra é despesa. Eu vou adiantar para vocês que essa daqui é custo e essa daqui é despesa, tá certo? O que acontece? Eu coloquei até um comentário aqui, ó. Os custos terminam quando o produto está pronto para a venda. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa produz leite de caixa. Aquela embalagem do leite ali, não tem como vender o leite sem embalagem, né? Aquela embalagem do leite ali, ela faz parte da produção, tá certo? Então, ela é classificada como um custo. Mas vamos supor que lá no comercial da empresa, né, chega um grande distribuidor e compra um monte de caixa de leite e precisa de uma embalagem especial para isso. Aí essa embalagem utilizada seria uma despesa, tá bom? A mesma coisa se fosse numa loja, né? Como é o caso aqui. Vamos supor que precisa de uma embalagem especial na loja, de uma sacola e tal, não sei o que, para o seu produto. Então aqui é uma despesa. Então vocês estão vendo aí, né, gente? É importante saber a teoria, tá certo? Para lá na prática a gente não se confundir. Matéria-prima estragada devido a mau armazenamento. Matéria-prima estragou, gente. O que é isso aqui? Foi algo inesperado que a empresa não queria que acontecesse, né? Não vai dar retorno nenhum para a organização. É uma perda. Tá ok? Vamos para frente. Gasto com o site da empresa. Despesa, gente. Tá certo? Tem nada a ver com produção. Não é investimento, não é perda, é despesa.
Consumo de combustível lá na logística. Então, mesma coisa. O custo acaba quando o produto está pronto para ser vendido, tá certo? E nesse caso aqui, nesse nosso caso, a gente vai tratar isso aqui como despesa. Aquisição do prédio administrativo da empresa. Se fosse aquisição do galpão de produção, aquisição de algum prédio, alguma coisa desse tipo, gente, a gente vai tratar como um investimento, tá certo? Que vai sendo transformado em despesa, nesse caso aqui, conforme vai depreciando. Depreciação dos veículos da empresa, aqui a gente vai tratar como despesa. Vamos supor que por algum motivo você consegue associar determinados veículos somente à produção. Aí sim, nesse caso, você trata como custo, mas de um modo geral, tratamos como despesa. Gasto com desenvolvimento de novos produtos. Esse aqui é interessante, tá bom? Deixa eu ampliar esse comentário aqui para eu ler com vocês. Tá bom? Esse comentário que eu fiz aqui. Olha só, pelo rigor da CPC 04. Isso aqui é um pronunciamento técnico, pronunciamento contábil, tá certo? Que o próprio governo faz. É tratado quase sempre como despesa, né? Principalmente em pequenas e médias empresas. Então, isso aqui, gente, gasto com desenvolvimento de novos produtos é uma despesa. Só vai ser tratado como custo se a empresa te provar tecnicamente que é viável esse novo produto, que a empresa vai ter condições de financiar essa produção. Tem vários rigores, tecnicamente falando, para você tratar isso como custo na sua empresa. Então, isso aqui a gente vai classificar como despesa, contabilmente falando, tá bom? Mas claro que se você quiser fazer o gerenciamento em um ponto de vista mais gerencial, você vai tratar de outras formas. Você pode tratar de outras formas, mas de um modo contábil, né? Para o fisco, principalmente, você vai tratar isso aqui como despesa. O retalho. O que é retalho? Retalho, gente, por exemplo, para produzir a camisa. Né? Tem um tecido, o tecido é reto, é um retângulo, e você vai cortando o tecido no formato da camisa. Só que não dá para você aproveitar todo o tecido, então sobram uns pedacinhos, que são chamados de retalho, tá certo? Esse retalho, gente, o que é? Será que é um custo ou é uma perda, esse retalho? E aí, vou dar 10 segundos para vocês pensarem, hein? Pensou? Acho que já passou, então isso aqui, gente, é um custo, tá certo? Por que é um custo? Porque é algo normal, é algo associado à própria produção do produto. Não é que a empresa está perdendo aquilo, não é que a empresa não vai ganhar nada com aquilo. Esse retalho é um custo, tá bom? Vamos dizer assim, que é uma perda normal. Tem muita gente que usa até essa expressão, é uma perda normal. Então, os retalhos a gente vai tratar como custo, tá certo? Porque é uma característica própria do processo produtivo. Para produzir aquele produto, isso aqui é necessário, isso aqui acontece, tá bom? Então, é um custo. Honorários da administração. Precisa nem discutir muito, né, gente? Despesa. Taxa do cartão de crédito. Despesa também. Juros de duplicatas descontadas. O que é isso, Robson? Que você tinha, os clientes vão pagar aí no cartão de crédito, aí você quis descontar. Eles vão pagar em 10 vezes e você foi lá na empresa do cartão de crédito e pediu para adiantar tudo logo para você. Então tem um desconto aí que a empresa vai fazer, tá certo? Então isso daqui vai ser uma despesa, tá bom, gente? Por fim, né, o nosso último aqui, pagamento de juros para financiar a compra de matéria-prima. O que é isso? Vamos supor que a empresa estava sem caixa ou viu uma oportunidade de fazer uma compra grande de matéria-prima, tá certo? Uma compra muito volumosa de matéria-prima. E aí ela resolveu pedir um empréstimo, capital de terceiros, né, para realizar essa compra. E aí ela vai pagar juros por isso.
tá certo? Então, o pagamento desses juros aí para financiar a compra de matéria-prima, o que que é? Apesar de ser matéria-prima, gente, matéria-prima, o consumo a gente sabe que é custo, tá? Mas aqui a gente está falando do pagamento dos juros, tá certo? Então, isso aqui, gente, vai ser uma despesa, tá certo? Vou até colocar aqui para a gente ver o comentário. E um encargo financeiro vai ser sempre uma despesa, tá certo? Por razões históricas, pela própria lógica e por não ser algo operacional, os encargos financeiros, gente, de pagamento de juros, amortização, esse tipo de coisa, vai ser uma despesa, tá ok? Então, gente, por hoje é isso. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha conseguido agregar valor para você e que você utilize essa informação aqui ou na sua faculdade para fazer uma prova ou na sua empresa. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá bom? E cara, gente, vai numa boa, vai significar o mundo para mim se você me der aí um feedback, me disser o que você achou. Então comenta aí, curte o vídeo, tá certo? Isso é muito importante para mim e mostra aí que eu realmente estou fazendo algo de relevância, né, para vocês. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Conto com você aí para os próximos vídeos e vem comigo que tem muita coisa boa aí pela frente, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.